tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo Estevam e é sempre assim uma alegria imensa para todos nós recebermos vocês aqui pessoalmente e vocês também que nos recebem em seus lares. E agora juntos vamos refletir sobre as mensagens do Evangelho de Jesus, as palavras de vida eterna. Então vamos agora dar prosseguimento com a nossa prece de abertura. Fiquem à vontade, olhos abertos e fechados. E vamos absorvendo essa atmosfera benéfica emanada de todos nós, com muita amorosidade no coração. E vamos enviar essa amorosidade em forma de vibrações para todo o universo, com a ajuda dos nossos anjos guardiães, a espiritualidade amiga e benfazeja, os mentores desta casa e deste trabalho. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, agradecendo pelo fato de estarmos aqui com saúde, procurando aprendizado e pedindo que derramem fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, especialmente onde for mais necessário neste momento, e que também semeiem a paz onde for mais necessário neste momento. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é Nada é Impossível, baseado principalmente no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 13, Caracteres dos Milagres, e também no livro dos Espíritos, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, e alguns outros, né? Então, é o seguinte, quando a pessoa pensa ou diz nada é impossível, a gente já sente a nossa vontade, aquele impulso, no sentido do nosso esforço renovado para ir em busca, né, das nossas aspirações, dos nossos sonhos, ou mesmo na superação de situações limites, situações de desafio, né, que travam os nossos caminhos. E aí o nosso foco passa a ser nas nossas possibilidades e não nas nossas limitações. E temos que acreditar que Deus ouve as nossas preces. Deus está sempre conosco. Somos nós que temos que elevar a nós, nos edificarmos para podermos ouvir Deus em nós. E os Espíritos, no livro dos Espíritos, em meio à resposta 663, eles dizem: acreditais que Deus não vos tem escutado porque não fez um milagre por vós? E aí eles explicam que Deus nos assiste de forma tão natural que às vezes a gente pensa que a obra do acaso é feita do acaso ou força das coisas. E também diz que Deus muitas vezes nos suscita, nos inspira o pensamento necessário para que nós, por nós mesmos, cheguemos à solução, né? Achamos uma solução para o que está nos afligindo, ou a saída, um caminho para o que nós estamos querendo fazer. Então é tudo assim no tipo ajuda-te e o céu te ajudará. É uma parceria, né? E nessa do ajuda-te, vamos pensar na oração do Pai Nosso, né? Quando nós dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a gente pensa logo no pão material, né? O ganha-pão, que realmente é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Mas tão importante quanto é o pão espiritual, né? Que é extremamente importante. E
a gente sabe que as pessoas estão cada vez ficando mais conscientes, mais criteriosas sobre que tipo de alimentação querem consumir, querem comer. Cada vez mais existe uma preocupação em torno disso. Então, essa mesma preocupação e critério que vai ao alimento material, pão material, deve ser também estendido ao pão espiritual, que é extremamente importante. Que seja, quais pensamentos que nós estamos cultivando? Quais os sentimentos em que nós estamos? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, de que nós estamos enchendo o nosso coração? Pensemos nisso. E também outra parte dessa rogativa, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então, quer dizer, nós estamos vendo cada vez mais palestras, livros e tudo sobre o viver no momento presente. Estado de presença, foco. E aí vemos Jesus, na oração que ele deixou, ele já está nos alertando para a vivência no presente, para que nós não fiquemos perdidos no tempo e no espaço que nós estamos. E o interessante é como é dupla a coisa que diz o pão nosso de cada dia, quer dizer, o pão nosso é diário. E ainda diz, nos dai hoje. Então, o fortalecimento material e espiritual é algo diário que nós precisamos para a gente enfrentar, até para se levantar e seguir no nosso dia a dia, né? Então, nós somos, quando nós alimentamos os nossos pensamentos, nós somos o que nós pensamos. E nós criamos aquilo que pensamos e sentimos. Então, nós queremos criar que os nossos caminhos sejam abertos, né? Que nossos caminhos, que nada para nós seja considerado assim uma causa impossível. E eu gostaria de ler o que esse poeta Antônio Machado diz, pequenininho. Ele diz: caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. A vida é um trajeto de infinitas possibilidades. Como um labirinto que tem vários caminhos, erros e acertos, um processo de amadurecimento e transformação, que só para a chegar à saída. Então, realmente, nós vivemos num processo contínuo de amadurecimento e transformação. E as ferramentas necessárias para a gente navegar este processo é o autoconhecimento e que nos leva à autoconscientização. Então nós ficamos, né, nós queremos estar alinhados com o nosso verdadeiro eu, a nossa essência divina, que é o que vai nos livrar do domínio do ego, que é mais propenso a viver só em função das influências do fluxo social. Então, quando nós estamos mais alinhados com o nosso verdadeiro eu, nós fazemos escolhas mais conscientes, nós ampliamos os nossos horizontes, as nossas perspectivas, né? E colocando um melhor sentido para a nossa vida, né? E com relação a esse autoconhecimento e autoconscientização, eu queria contextualizar com a lei da potencialidade pura, né, que faz parte do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Que ele diz neste livro, ele diz que para o nosso sucesso, né, em todas as áreas da nossa vida, o que essencialmente nós precisamos é de compreender e aplicar as leis da natureza em nossa vida. Então, a lei da potencialidade pura, né, basicamente, é aquela, né, da nossa essência, a nossa essência, que nós somos consciência pura. E quanto mais próximo nós ficarmos do nosso verdadeiro eu,
né, mais próximo nós ficaremos do nosso poder realizador, do nosso poder infinito, que a gente nem imagina que tem. Graças a Deus, humildade. Mas a gente tem que acreditar. E ele diz também, né, de Deepak Chopra, ele nos dá alguns passos básicos para a gente acessar essa potencialidade pura, essa consciência pura. Então, são 3, né, que ele o silêncio, a prática do silêncio e da meditação, né? Porque isso vai nos dar a quietude espiritual, né? O tráfego de pensamentos, que é intenso. Às vezes a pessoa nem imagina a quantidade de pensamentos. A gente diz, como estou pensando assim? Nós vivemos todos imersos no fluido cósmico universal, recebendo, emitindo. Então, às vezes, a gente não tem nem consciência do que está acontecendo, de tanto pensamento. Daí porque a prática do silêncio, da pessoa se conceder aqueles momentos de silêncio, que não é só ficar calado. Não é, por exemplo, se você pensa que está lendo um livro, está praticando o silêncio, não. É aquele momento que você tenta educar a mente, tenta lavar a alma, dizendo assim, aí a mente fica querendo isso. Não, eu não quero. Vai difícil, eu não estou dizendo que eu sei, não. Mas eu imagino que é mais ou menos assim que eu tenho que fazer esse jogo toda vez quando eu rezo o Pai Nosso. Eu estou fazendo meu evangelho no lar, meu Deus do céu, tem hora que até faz eu dormir, quando eu acordo, eu digo, eu estava dormindo. Que horror! A terceira parte, né, a terceira prática é do não julgamento. O não julgamento, o não julgamento também ajuda a nossa quietude, né? Porque quando a gente, tanto julgamento a si como ao outro, porque aí, se a gente começa a julgar, nós estamos de novo nos distanciando do nosso verdadeiro eu, da nossa essência divina, que não é fácil chegar lá, né? Então a gente tem que ter os pequenos passos e considerar que isso não é impossível, senão a gente está se contradizendo. E uma quarta prática que ele também aconselha é o contato com a natureza, né? Contato com a natureza, seja de que forma que a gente possa fazer. Mesmo que você só tenha uma florzinha, né? No seu escritório, na sua casa, olhe para ela com olhos do amor e faça algum contato com a natureza, porque a natureza é realmente maravilhosa, né? E quanto à questão do silêncio, né, eu queria acrescentar que a Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, numa das suas mensagens, psicografia de Valdo Franco, silêncio para ouvir Deus, né? Aí ela disse que Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com sua paternidade. Veja aí a importância. A gente faz as preces, mas a gente tem que ter essa ideia, né? Porque vai abrindo, que bem no core, né? No âmago da nossa consciência, que a gente vai ter aquela elevação. E, embora, você veja só, de Deepak Chopra falando das leis da natureza, são correntes filosóficas diferentes, mas com um denominador comum, as leis de Deus. Então, porque na questão 614, só para dizer uma, porque é inteiro, né? Do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? E a resposta, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. E eu gostaria de acrescentar nisso que as plantas e os animais são seguidores fiéis das leis da natureza. Então, só o ser humano que foi concedido o livre-arbítrio, né? E muitas vezes, né, se considera não como parte da natureza, mas senhor. E às vezes faz um mau uso deste livre-arbítrio, desobedecendo, desequilibrando a natureza.
e nós sofremos as consequências desse ato. E uma das leis da natureza, das leis naturais, que é uma das leis, a lei do progresso, é muito relevante aqui para a nossa reflexão de hoje, é a lei do progresso, né? Porque o progresso ele não para, ele é uma marcha contínua. Então, quer dizer, coisas que há 100 anos, décadas, eram pensadas como impossíveis, aí vai acontecendo, vão se realizando, porque faz parte da marcha do progresso, né? Por exemplo, quando em 1967 teve o primeiro transplante de coração, 1967, foi feito pelo Dr. Christian Barnard na África do Sul, com sua equipe. Então foi assim uma coisa extraordinária, e é extraordinário, mas imagina o que não se tem feito depois disso. Os médicos fazem cirurgias, transplantes, não sei mais o que a pessoa pensa que é um prodígio. São quase deuses, né? E as tecnologias, a gente nem sabe que falar de tanta tecnologia, né? Só para falar de por exemplo, aqui, que a pessoa, se não tiver um celular, você nem existe, né? Você não vai mais nem poder entrar em lugar nenhum, nem comer. Se o garçom não tiver piedade, dos de 75 para lá, pronto. Então, mas olha, falando de casos extraordinários, que a natureza é sempre poderosa, né? Lá, tipo assim, essa noticiário foi em 2001, mas um caso extraordinário de uma garota, em 2008 ela já estava com 15 anos, mas ela teve um transplante de fígado e quando ela tinha 9 anos. Então, assim, como normalmente os médicos requerem que a pessoa tenha compatibilidade sanguínea para poder evitar a rejeição. Mas como ela só tinha poucas horas de vida, os médicos colocaram, ela tinha, o sangue dela era O negativo, o do doador O positivo. Mas aí depois de 9 meses, né, que ela sentindo mal com aquelas, a medicação para rejeição, né, estava fazendo mal a ela, com os testes os médicos descobriram que naturalmente o corpo dela, ela havia havido uma mudança de tipo sanguíneo. Por ela, os médicos não fizeram nada, foi o corpo dos dois, a natureza. Então, e aí, quando eles tiraram a medicação anti-rejeição, aconteceu ainda mais, né? As células tronco do novo fígado migraram para a medula óssea e tomaram conta do sistema imunológico dela todo. Então foi uma bênção que ela nunca mais tinha que tomar nada. Mas os médicos não disseram que isso era um caso em 6 bilhões, que eles não podiam explicar. Naquela época, agora já devem saber, porque abriu um campo assim maravilhoso para a pesquisa, né, sobre a tolerância imunológica. Então, é interessante falar sobre a visão do milagre, né, da visão espírita do milagre, da ocorrência de milagres. Então, Kardec diz na Gênesis, capítulo 13, ele diz que nada no universo se afasta das leis gerais, das leis naturais. E diz que se existem fatos que não compreendemos, é que nos falta ainda o conhecimento necessário. Que faz sentido, né? Então, a característica do milagre é ser maravilhoso, sobrenatural. E o Espiritismo lida com a fé raciocinada. E como é baseado nas leis da natureza, as leis naturais. Então, realmente, Kardec diz que a ocorrência de milagres, né, vai contra as leis da natureza, porque elas são imutáveis. Então, quer dizer, realmente seria uma violação dessa lei. Agora ele abre um parêntese. Diz que para Deus nada é impossível. Mas ele diz assim, será que Deus iria contra as leis que criou? E diz que na terminologia do milagre mesmo, que é o maravilhoso,
Ele disse assim, se só nos ativermos a essa terminologia do que é milagre, tudo na natureza é milagre. Tudo é bonito, tudo é lindo, né? Que a gente vê a sabedoria quando você lê como tudo funciona, né? Sobre os animais, as plantas e tudo mais, o sol, a água. Realmente é uma engenharia que a gente não pode nem parar para de explicar e ficar maravilhado com isso, né? E nós estamos sempre procurando o milagre fora de nós. Mas, na realidade, o milagre está em nós, né? Principalmente quando nós despertamos para a nossa essência divina, a procura desse eu, né? O acesso de você poder ter esse poder realizador, né? Que a gente pode, na sua carta aos Romanos, Paulo, nosso apóstolo Paulo, disse assim, tens fé, tem em ti mesmo, né? Diante de Deus. De novo a parceria. A parceria ajuda-te e o céu te ajudará. E o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele elaborou em cima desse texto, dizendo em ti mesmo, né? Que sobre a confiança que nós devemos ter em nós mesmos. Confiança, não é arrogância. Confiança é importante, a sobrevivência. Então, ele diz também que nós nos foi dado um poder relativo por Deus, que nos deu esse poder. E isso está muito bem, e aí com o nosso próprio esforço nós vamos crescendo e tornando isso assim uma força poderosa. E aí, né, Jesus também reforçou muito do poder que nós temos, que ele disse assim, que nada nos será impossível se nós soubermos usar a fé, essa força poderosa que é a fé. Porque lembra que Jesus, quando ele curava, ele ajudava, ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não dizia ele, mas ele dizia a pessoa. E Kardec, na Gênesis capítulo 15, ele diz que a fé não é uma virtude mística, a fé é uma força atrativa. E ele diz que aquele que não tem, opõe, vamos dizer, uma corrente fluídica, opõe uma força repulsiva à corrente. Quer dizer que se estivermos fazendo uma corrente aqui, tiver um que não está, aí vai ser pelo menos uma força repulsiva ou de inércia. Então, ainda nesse caso da fé, não da nossa força e tudo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o referencial do apóstolo Paulo é Jesus. E aí, então, realmente, como que a gente não vai ficar fortalecido? Quando Jesus diz no Evangelho, ele diz, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que bate, não, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Agora é o seguinte, todas essas coisas estão como sendo, como é que se diz, a gente está, vamos dizer, são todas ações, né, que a pessoa vai fazendo, uma ação que o que pede, o que busca e o que bate, está agindo como co-criador. E a primeira tarefa são nós mesmos, a construção de nós mesmos. Nós temos que nos construir para podermos ajudar na obra do universo. De novo, mesmo que a pessoa peça, busque, bata, mas a pessoa tem que fazer o trabalho. Nunca vai cair do céu assim, de mão beijada, né? Então, e aí o seguinte, 5, 6. Sim, e aí mais uma vez, né, vou falar sobre de novo a natureza. Como a natureza está sempre nos dando lições belíssimas de aprendizado, por exemplo, principalmente as plantas e os animais, nesse caso eu vou falar do animal, né? E de aprendizado, lealdade, companheirismo, amor incondicional. E eu vou dizer um livro, a história real, vocês já devem ter ouvido, contada no livro
Penguin Bloom, The Odd Little Bird Who Saved the Family. E a tradução aleatória, Penguin Bloom, o passarinho fora de série que salvou uma família. Então, pelo marido da personagem principal, Cameron Bloom, coautor com outra pessoa. E fizeram um filme, né, baseado nessa história. O filme, como vocês sabem, chama Penguin Bloom, que é o passarinho. Então, é o seguinte, nessa história, é uma fêmea, passarinha. A passarinha, ela foi gravemente acidentada, achada pelo filho mais velho, recolhida. Tiveram que fazer intenso trabalho de recuperação com ela, e ela recebeu tudo isso com a família Bloom e amou. Ainda foi adotada, ela não ficou presa, eles deixaram como se ela poderia voar, e ela realmente chegou na hora certa e saiu na hora certa. Agora você imagina, esse passarinho terminou sendo um catalisador para que Samantha Bloom, que tinha tido um acidente gravíssimo e estava sofrendo as consequências terríveis do trauma, não só físico, mas o trauma assim, mental, emocional, que ela estava assim com uma raiva, com uma revolta, rejeitando tudo, todos. E ela terminou chegando a esse ponto de aceitação e a resignação ativa, procurando fazer algo. Então, achei assim interessante, só um comentário que a Samantha Bloom disse a respeito do pinguim. Pinguim foi o anjo da guarda que salvou minha vida. Descobri que ajudar outrem é a melhor maneira de ajudar a si próprio. E também o marido dela diz, Pinguim redefiniu o que significa família e nos ajudou a avaliar como o amor e a compaixão podem ser poderosos. No início, pensávamos que estávamos salvando o pinguim, mas depois compreendemos que esse pássaro incrível nos fez sentir mais forte, nos reaproximou e também ajudou a curar nossa família durante um momento muito difícil. Na verdade, foi pinguim que nos resgatou. Olha que coisa, um pássaro, que ninguém imagina que normalmente cachorro, gato, mas um pássaro. E a mudança assim foi enorme. É uma coisa assim linda de ver como o amor pode vir de tantas maneiras. E a gente está, como é que se diz? Deus, como falou no início, nos assiste de maneira tão natural que às vezes a pessoa pensa que foi obra do acaso, o efeito das coisas. Mas realmente ela devia ter merecimento, né? Porque foi uma coisa linda. Então vamos nos lembrar, né, das ferramentas aqui citadas para a gente trabalhar e tornar o impossível possível, o autoconhecimento, a autoconscientização, a vontade de querer, né, que são alicerçadas pelo nosso pão espiritual, que é a fé, o amor, a caridade. Então, esse é o melhor caminho para a gente tornar o que parece impossível, possível. E eu queria, então, terminar dizendo que o Conselho de São Francisco de Assis, quando a gente está achando essas coisas que estão nos travando, comece fazendo o que for necessário. Depois faça o que for possível. E antes que você imagina, está fazendo o impossível. Então, vamos prosseguir para a nossa festa final. Senhor, esses mensageiros de luz, nós agradecemos por esse momento de aprendizado, por reservarmos este momento para o nosso pão espiritual e que nós possamos continuar caminhando no caminho da luz que Jesus nos ensinou, com o nosso amor a si e ao próximo, para que possamos fazer o nosso papel de co-criadores no universo, contribuindo para a melhora do universo,
mandamos os nossos sentimentos, as nossas melhores vibrações para aqueles que estão batalhando pela saúde em casa, nos hospitais, e para que os chefes de nações sejam iluminados para criarem as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, para que nós possamos retomar a marcha do progresso com saúde, paz e amor. Mais uma vez pedimos que derrame fluidos salutares sobre todo o planeta Terra e que semeie a paz em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Eu preciso de mais um pouco da atenção de vocês para falar os avisos do centro. E agora, com a chegada do inverno, então o centro está recolhendo, pedindo doações de roupas de inverno, porque eles têm o projeto Breakfast Pack, que é distribuído todo no final do mês para o pessoal em situação de rua, né, os homeless. Então, eles vão junto com isso distribuir. Então, neste sábado e no próximo sábado estão recolhendo, né? E também doações em dinheiro, porque o centro também faz os projetos sociais, né? Tem a Associação Franciscana no Brasil, que eles estão mandando bastante dinheiro, quer dizer, para o centro é bastante, qualquer $300 é muito. E eles estão mandando bastante para poder ajudar, e também aqui, tanto o Breakfast Pack, como também no Brasil. Então a pessoa pode achar o número da conta no site do centro, Paul Stephen, e também no Facebook. E vão com Deus, tá?